Na fonte de tensão 1, ela está aqui do lado esquerdo, ela tem 12 volts. Vejam que tem um resistor de R1 igual a 2 ohms associado a ela. Reparem que qual é o sentido da circulação da corrente na fonte. A gente sabe que, inclusive da química, que quando se tem uma fonte de tensão, ela tem dois polos elétricos, um positivo e um negativo, e a corrente elétrica nasce exatamente do polo negativo. Ela é produzida no polo negativo e circula em direção ao polo positivo. Portanto, o polo negativo, ele vai originar uma corrente elétrica, ela vai circular no sentido positivo, porque sempre a corrente que sai do polo negativo, ela circula em sentido convencional, original para ela, portanto ela tem um sinal de mais. Essa tensão, ela tem um sinal de mais, então. A corrente que sai dela circula no sentido anti-horário, ela vai se afastando da fonte, vai percorrendo a malha no sentido anti-horário, depois que ela chega aqui embaixo ela sobe, aí ela vai percorrendo a malha. O resistor de 2 ohms, que está ligado a essa tensão, ele vai receber a corrente elétrica, ela vai atravessar ele no sentido de aproximação da fonte. Quando a corrente está no sentido de se aproximar da fonte, ela tem um sinal contrário ao da fonte, porque a fonte produziu corrente pelo polo negativo. A corrente está chegando na fonte pelo polo positivo, então ela vai ter um sinal de menos. A tensão ela tem um sinal de mais e a corrente que chega nela tem um sinal de menos. Então, a resistência vezes a corrente I1, ela tem um sinal de menos nela. Essa resistência R2 de 6 ohms, ela vai ter, quando a corrente chegar nela, a corrente vai chegar nela. A corrente que percorre o resistor de 6 ohms, ela tem um sinal de mais, porque ela acompanha o sinal da fonte de tensão. A fonte é positiva. Então a corrente que ela produziu, quando ela passar pelo resistor de 6 ohms, ela também vai ser positiva. Pessoal, me desculpem aqui. O resistor de 6 ohms, ele vai receber a corrente que veio da fonte. A fonte é positiva. Ela produziu uma corrente que circula no sentido da fonte. Quando essa corrente chegar ao resistor de 6 ohms, ela continua, porque essa é a malha 1, não é a malha 2. A malha 1, a corrente chega no resistor. O próximo passo dela é retornar à fonte. Nesse movimento, a corrente vai circular, ela sobe. A corrente, ao passar pelo resistor de 6 ohms, ela também vai ter um sinal de menos, porque a corrente está caminhando para voltar à fonte. Quando a corrente caminha para voltar para a fonte, ela tem um sinal contrário à tensão. A tensão é positiva, a corrente é negativa também. O resistor de 6 ohms, ele vezes a corrente, essa conta vai ter um sinal de menos também. O sinal de menos porque a corrente está caminhando no sentido de se aproximar da fonte. Essa é a malha 1. Na malha 2, a corrente que foi produzida por essa fonte, ela vai continuar circulando, ela vai se dividir para a direita também, ela também vai no sentido de entrar para a malha 2. Quando ela passa para o lado direito, ela vai atravessar o resistor 3, o resistor 3 tem 3 ohms, o valor dele é 3, e quando a corrente atravessar ele, passar pelo resistor de 3 ohms, o resistor 3, ela vai estar se afastando ainda mais da fonte que a produziu. Vocês se lembram? A fonte é positiva, ela produziu essa corrente ela passou para a malha 2, ela teve um movimento para o lado direito, ela foi para a direita,
ela passou a ter um sinal de mais agora. Ela passou a ter a mesma orientação que a tensão deu para ela inicialmente. Então, ela vai passar pelo resistor, ela vai ter um sinal de mais. O resistor 3 vezes a corrente, resistor 3 vezes a corrente vai ter um sinal de mais, porque ela acompanha a orientação que a fonte deu para ela. Vai ter um sinal de mais. A equação a lei das malhas, nesse caso, a gente vai ter duas equações. A primeira equação, ela é a tensão, que é 12, a tensão tem um sinal de mais. O resistor de 6 ohms, o resistor 2, vezes a corrente tem um sinal de menos. O resistor de 2 ohms vezes a corrente tem um sinal de menos, e o resistor de 3 ohms vezes a corrente vai ter um sinal de mais, porque nesse resistor a corrente ela caminha no sentido de se afastar da fonte, ela está se afastando da fonte, então ela também vai ter um sinal de mais. A equação 1, então, ela vai ser 12 menos 6 vezes I1, 6 vezes I1, menos 2 vezes I1, mais 3 vezes o I3. 3 vezes o I3. A corrente, quando ela passa pelo resistor de 3 ohms, ela está na malha 2. Então, na verdade, essa corrente ela vai ser chamada de I3, tudo bem? Ela está já na malha 2. Mais 6 vezes o I3. Essa equação ela tem que ser igual a zero. De acordo com a lei das malhas, a tensão, no sentido de afastamento da fonte de tensão, ela tem um sinal positivo. E no sentido de aproximação da fonte, ela tem um sinal de menos, negativo. A gente viu que as tensões que se afastam da fonte são a própria fonte de tensão de 12 e o resistor de 3 ohms vezes a corrente 3. Está no sentido de afastar-se também. Ela vai ter um sinal de mais, positivo. E os outros resistores, por onde a corrente passa por eles no sentido de se aproximar da fonte. Então elas vão ter um sinal de menos. A soma de todas essas tensões é igual a zero. Sempre igual a zero. A lei das malhas fala que sempre vai dar este resultado. Essa é a equação 1. A gente vai analisar como fica a malha 2 também, a equação da malha 2, partindo da fonte de tensão de 27 volts, que é a fonte de tensão 2. Tem duas fontes de tensão, a 1 e a 2. A gente viu a malha 1, agora a gente vai ver a malha 2, que a gente vai olhar a fonte de tensão 2, a partir de agora.